Oi, gente, vamos ter um papo muito sério sobre morar sozinho? Então, vamos lá. Gente, eu me lembro até hoje quando eu fui morar sozinho, dia 20 de maio de 2007, dia do aniversário da minha mãe. E esse ano eu completo 19 anos morando sozinho. É muito tempo. E eu quero trazer alguns impactos negativos a longo prazo que eu percebi que mudaram o meu comportamento e mudaram o meu jeito de ser por um lado bem negativo. Eu estou percebendo que muitas pessoas hoje na internet estão comemorando o fato de morar sozinho, alguns adolescentes, alguns jovens e alguns homens e mulheres que estão se separando e se encontrando uma nova vida morando sozinho. Só que isso traz um impacto muito negativo que eu gostaria muito de ter sabido quando eu fui morar sozinho, né? Para ser bem direto ao ponto, hoje eu percebo que morar sozinho por um longo período me tornou uma pessoa muito mais egoísta. Eu já tenho uma tendência egoísta, só que hoje eu tenho uma grande dificuldade de dividir o meu espaço. E isso é muito preocupante porque isso acaba atrapalhando tanto o meu ciclo de amizade, tanto a abertura para entrar num relacionamento, tá? Então, assim, hoje, para ser bem sincero para vocês, eu quero trazer informações da minha intimidade para contribuir para que vocês não precisem passar por isso. Então, para ser bem sincero, hoje eu não me vejo trazendo ninguém para morar comigo, tá? Por quê? Porque eu estou dividindo um espaço. E um espaço e bens que eu lutei sozinho para ter. Eu abdiquei de momentos de lazer, eu abdiquei de momentos de felicidade para ter esses bens junto, para ter esses bens. Então eu não me vejo dividindo o meu espaço e as coisas, o patrimônio que eu conquistei com outra pessoa, porque eu sei que essa pessoa não vai dar o mesmo valor que eu dou, não vai ter o mesmo cuidado que eu tenho, né? Até porque ela vai chegar e vai achar que tudo isso foi de mão beijada, que foi muito fácil, mas na realidade não foi, tá? Então, essa é uma questão muito negativa que eu percebo agora e se torna muito mais preocupante porque isso acaba me isolando das pessoas, né? E esse isolamento ele é mais negativo ainda a partir do momento em que eu percebo que eu não faço mais nada a não ser ficar dentro de casa, não ter amizade, não sair. E se eu não tiver muito cuidado, né, ainda mais eu que fazia tratamento de depressão, tomava remédio, e, e eu tenho que ter muito cuidado para não chegar numa possibilidade até de suicídio, porque o isolamento, se não for muito bem administrado, pode chegar a essa possibilidade de depressão, né? Mas eu tento ter a minha sanidade mental para que não chegue a essa possibilidade, né? E a questão principal que piora a minha situação é que eu tenho muita dificuldade de fazer qualquer amizade. Eu chego nos lugares e converso com as pessoas naturalmente, né? Mas as minhas amizades são muito seletivas. São pessoas, a maioria das minhas amizades hoje são pessoas casadas, que já têm filho, e eu, o solteiro,
da realidade, acabo não dividindo, não tendo espaço para dividir o tempo com esses amigos, né? Desde quando eu vim morar aqui em Cuiabá, tive muitas amizades legais, tive decepções, muitas decepções, principalmente com dinheiro. Eu tinha duas amigas que traíram a minha confiança, né? Principalmente por dinheiro. Eu sou uma pessoa que, se eu prometer uma coisa, eu vou cumprir, seja o que for, tá? Então, se essa pessoa promete uma coisa para mim e ela não cumpre, e se tiver dinheiro envolvido, a minha amizade já está quebrada, tá? Então, eu tive duas amizades muito boas em que eu frequentava o meio familiar, que elas quebraram esta confiança, né? E achava que estava tudo bem, mas para mim não estava, né? Então, o que complica mais a minha situação é que eu gosto de ser uma pessoa certa e espero que as pessoas sejam certas comigo, mas a maioria não é, e elas não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? E eu continuo ali esperando que as pessoas sejam certas comigo e na expectativa de algum momento eu mudar essa minha possibilidade, essa minha forma de ver, e quem sabe eu até deixar de ser certo também. Mas é isso, gente. Então, um impacto muito negativo que você percebe é esse isolamento das pessoas, e você tem que ter muito cuidado, tá? E esse é um conselho muito importante para você não se isolar das pessoas, continuar vivendo a sua vida, morando sozinho, mas não aceitar isso pelo resto da sua vida, tá? O ser humano, a gente foi feito para viver a dois, né? Então a gente depende de outra pessoa junto com a gente. Então não adianta você achar que vai viver sozinho para sempre, porque você pode até viver, mas não vai viver bem. Eu sou feliz sozinho? Sou. Eu vivo muito bem sozinho, mas não posso viver sozinho pelo resto da minha vida. E eu decidi sim que, depois de todo esse período, de toda maturidade que eu adquiri sozinho, eu decidi sim que eu quero casar e que eu não quero morar sozinho. Por quê? É muito fácil você estar num casamento mal sucedido e achar que vai ser melhor viver sozinho. De fato, pode ser sim, porém você não vai conseguir viver sozinho, tá? Mas o que há de errado nas pessoas? Nas pessoas principalmente dos anos 80, dos anos 90, que estão largando, que estão deixando o seu casamento para morar sozinho. Qual o problema no meio de tudo isso? O fato é que essas pessoas provavelmente entraram num relacionamento com uma pessoa por impulso, estavam apaixonadas, aí acabaram tendo um filho, engravidando, e tiveram que obrigatoriamente entrar num relacionamento, que se apaixonaram, acharam que aquilo ia ser lindo e maravilhoso, e em pouco tempo se casou, né? E hoje estão se separando, né? Então, esse tipo de relacionamento, ele não é um exemplo para mim. Foi exatamente o caso do meu pai e da minha mãe. Olha só, a minha mãe foi raptada pelo meu avô. O meu avô, ele trabalhava, fazia serviço, chegava nos lugares e fazia serviço, e ele precisava de uma pessoa para fazer comida para ele, e foi onde ele raptou a minha mãe. E aí, até que meu avô chegou, foi morar na cidade de Rondonópolis, e aí minha mãe já estava crescida,
precisou começar a trabalhar, foi trabalhar numa fazenda e aí ela conheceu o meu pai, se apaixonou e ali já começou a ter filhos. E aí o que aconteceu? Depois de mais ou menos 20 anos, ela se separou, porque aquele amor da vida dela bateu nela, explorou ela, espancou ela, humilhou ela e aquela apaixonite virou um martírio, virou a pior coisa da vida dela. Então, o que falta hoje nas pessoas para elas acertarem e não precisarem viver sozinhas e terem um relacionamento bem sucedido? Porque assim, gente, eu acho que o homem vai ser bem sucedido se ele tiver uma mulher, e a mulher vai ser bem sucedida se ela tiver um homem, ou tanto faz, um homem com outro homem ou uma mulher com outra mulher. Eu tenho certeza absoluta que o que um casal pode conquistar é muito mais do que uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha pode sim conquistar muita coisa, mas quando ela tem alguém do lado para dar apoio nos momentos mais complexos, cara, isso é extraordinário. Eu já tive um relacionamento de 3 anos e desde o início eu tinha certeza que aquela pessoa que estava comigo não estava comigo por conta da casa que eu tinha, não estava comigo por conta da moto que eu tinha, que esse é meu grande medo. Já estou muito melhor do que aquela época. E outra questão que está me afastando mais das pessoas é o fato de ter um patrimônio melhor e achar que aquela pessoa está comigo por conta do interesse, né? Então, uma pessoa de sucesso, quando ela tem alguém na vida, ela vai muito mais longe. Por isso que eu tenho certeza que eu quero me casar, eu quero ter alguém muito especial na minha vida, mas tem que ser uma pessoa que eu tenho certeza de que vai somar. E hoje está muito difícil encontrar alguém, está muito complexo, porque como eu tenho uma condição de vida um pouco melhor, não sou rico, tá, gente? Mas hoje eu tenho uma condição de vida um pouco melhor do que muita gente. Então, as pessoas que estão numa condição de vida de começar a construir a vida agora, as oportunistas querem embarcar nesse caminho. E as pessoas que não são oportunistas buscam uma pessoa da mesma realidade para poder construir junto. Então está muito complexo e eu vou ter que encontrar alguém que esteja no meu mesmo patamar que eu para que a gente continue a estrada do sucesso, tá? Então eu estou nessa luta, enquanto isso estou morando sozinho, enquanto isso estou sendo feliz da minha maneira, e eu acho que você não pode deixar de desistir de ter um relacionamento. Se você precisa nesse momento morar sozinho, vá morar sozinho, é muito engrandecedor, você aprende muito, a gente evolui de forma pessoal, mas o recado é que não vale a pena morar sozinho, viver sozinho pelo resto da vida. Você não vai conseguir viver sozinho pelo resto da vida, e quando você decidir que vai ter alguém para dividir o seu espaço, você precisa ter uma certeza absoluta de que vai valer a pena, de que você não vai ter nenhum problema, tá? E porque eu sei exatamente como é a pessoa que eu quero para dividir comigo. Porque a base do meu próximo relacionamento vai ser a reciprocidade, tá? Então eu faço uma coisa, mas também aquela pessoa tem que fazer alguma coisa para retribuir. Sem reciprocidade não existe mais. Nós vivemos momentos evoluídos. Eu nasci nos anos 80,
Naquela época a mulher ainda ficava só em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos, mas hoje a gente vive um momento moderno. Hoje o homem lava a casa, o homem limpa a casa e a mulher vai trabalhar e está tudo bem. Então, se você encontrar alguém que está disposto a rachar as despesas da casa e está disposto a rachar as atividades de limpeza de casa, eu tenho certeza que essa pessoa vai somar e você vai somar com ela e vocês vão fazer muito sucesso como um casal. Então é isso, gente. Você precisa então ter inteligência emocional para não achar que aquela paixonite vai virar o sonho, o seu príncipe encantado ou sua princesa encantada, tá? Você tem que ter o pé no chão para muitas vezes ir contra você mesmo. Quando você tiver aquela sensação de que não vai dar certo, mas está apaixonado ou está apaixonada, já volta para trás e desista, porque não vai dar certo. Você precisa ter certeza absoluta e não ter o menor pingo de dúvida de que aquilo vai dar certo, tá bom? Então, já está longo o vídeo, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Esse é a minha análise e o meu conselho nesses 19 anos vivendo sozinho, e o que for de dar certo vai dar certo, e o que for de ser, será com a graça de Deus, porque sem a permissão dele nada dá certo, e você também tem que cumprir a sua parte, tá bom, gente? Então, um vídeo chato, mas muito importante para você. Até mais, tchau, tchau.